mais um vídeo patrocinado super atrasado, mas a gente já tá trazendo. Já estamos chegando já em 2025, dos patrocinados de 2025, peço perdão. E aí, como já tem muito tempo, a gente vai até postar isso aqui público mesmo, que é pra poder, né, a pessoa ver. Sim. E aí os outros, eu não sei, a gente vai vendo aí, mas também não tem tantos mais assim na lista do ano passado. A gente já tá chegando esse ano. Como é que é? Topzinho! Obrigado pelo patrocínio. E... A queda de R. Kelly. O macabro caso do maior tarará da música. Vamos nessa. I do see myself as a victim of R. Kelly. Brainwashed, yes, absolutely. Mental and physical abuse. I finally realized it doesn't get better. It gets worse. Can you describe the physical abuse? Não, pô. Mas é porque tem que falar, né? Tem que... I think I can't really talk about being abused. It's like, it brings back memories. And it's... É difícil, velho. É ruim, até a pergunta é ruim. Still with him. Why are you concerned? Jocelyn is in a point of a situation of her life where she's being controlled. People need to know that this man is a predator. Do you like teenage girls? When you say teenage, how are we talking? I didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my life. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. Eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje Olá, eu vou contar pra Nath. vocês todos os crimes e abusos do R. Kelly. A queda Foi a primeira a cair, né? Pra finalizar, não tudo sobre esse assunto, mas pelo menos os perfis solos da Trindade do Mal. A gente tem conseguido muitas pessoas que se interessam por esses assuntos aqui, né? Ele foi o primeiro a cair. Hop, e de algumas polêmicas dos seus maiores nomes pra ver os vídeos do canal. E a gente agradece muito aí todo esse apoio de vocês. E vocês pediram muito pra gente fazer a queda do R. Kelly, porque casa muito com o que a gente já havia feito anteriormente aqui no canal, falando do Diddy, falando do Jay-Z, falando da infeliz morte da Lia, tão jovem, que já foi casada com o R. Kelly. E aí é o cara que narrou tantos dos nossos momentos, né, gente? Porque assim, eu não sei se você chegou agora no churrasco, mas se você já tem uma certa idade aí, pô, eu acho que talvez mais de 20 anos, não tinha como escapar do R. Kelly nos anos 90 e no início dos anos 2000. Se você estivesse na igreja, o R. Kelly tava lá. Se você tivesse na balada, adivinha? O R. Kelly tava lá. Essa não... Se você tivesse aí numa festinha de amigos, adivinha só? O R. Kelly tava lá. Essa eu conheço. Mas eu nunca vi ele nas festas, nem na igreja. Pois adivinha só? O R. Kelly tá lá também, tá bom? Então é complicado, ele era realmente o babado. O Diddy também, velho. O nome do R&B durante muitas décadas e infelizmente deixou um rastro de crimes e múltiplas vítimas e todas de cunho sexual. E ele era um homem extremamente abusivo e criminoso que atualmente está preso, mas a gente vai contar desde os primórdios o quanto as pessoas choraram publicamente para serem ouvidas, e por causa de um sistema judicial que falhou com todas essas vítimas, ele foi capaz de fazer mais vítimas. Por que demorou Isso tanto é pra complexo. justiça fazer alguma coisa? Por que ele ficou cometendo crimes? Se inscreve no canal, dá like, chegar em mais pessoas. Parafraseando. Vai seguir a gente nas redes Mas sociais ninguém pra de beat, vocês não. ficarem sempre por dentro de tudo que a gente comenta Eu por lá da entendi. cultura pop. Porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Agora bora pro vídeo. Como é que é o Robert Jazz Pinkman? Kelly, mais conhecido pelo seu nome artístico R. Kelly, nasceu ali em Chicago, Illinois, em 1967. Desde muito pequeno, né, todos os artistas têm essa coisa em comum. Desde muito pequeno eles já mostram ali o que eles querem fazer quando eles crescerem. Ele sempre quis ser cantor, sempre quis ser artista. Uma coisa muito louca que a galera não sabe, às vezes, é que o R. Kelly começou a carreira dele lá nos anos 90 como parte de um grupo, R. Kelly and the Public Announcement. Então ele chegou ali a fazer um álbum com esse grupo, depois foi pra carreira solo e foi decolando, lançando álbum atrás de álbum, que emplacava hits atrás de hit. É muito louco, porque nos anos 90 era muito comum esses grupos vocais mais do R&B, tipo, tinha o Boyz II Men, muitos faziam sucesso. Mas, obviamente, o grande momento do R. Kelly viria quando ele foi escalado pra cantar a OST, ou seja, a trilha sonora de um filme amado por muitas pessoas dos anos 90, chamado Space Jam, onde ele fez o hit incrível que tocou, tipo, de igrejas a baladas, I Believe I Can Fly. Ele era realmente um novo nome, um novo queridinho do R&B, e uma sucessão de hits viria nessas próximas 2 décadas. Ele lançaria inúmeras músicas que a gente dançou quando a gente era criança, como Same Girl com Usher, Ignition, músicas que ele produziu com divas pop, músicas que ele produziu com a Trindade do Mal, Jay-Z, Diddy. Era
bastante coisa. Jay-Z, Diddy e R. Kelly. Que a gente olha hoje e fala, caralho, tipo, muitos dos momentos que eu dancei quando eu era criança eram músicas do R. Kelly. Sim, ele trabalhou com a Celine Dion, ele trabalhou com o Michael Jackson, ele trabalhou com grandes artistas também, assim como ele também era um grande artista. Então, era muito difícil escapar do R. Kelly nos anos 90 e nos anos 2000. É, porque o valor de produção dele, ele tinha uma coisa de trazer umas coisas interessantes pra música, tipo em Bump and Grind, a gente pode colocar um pouquinho aqui. Tipo, o início da música é tipo meio que a capela e ele cantando com muita dor. Ixi, aí canta, depois já entra ali aquela batida suave do R&B. Ele se tornou realmente um nome muito conhecido. Mas, obviamente, os crimes que o perseguiam vinham desde essa época e ele só foi cair inegável, quando né? eles lançaram o documentário Surviving R. Kelly muitos e muitos anos depois. E o louco é que esse documentário foi vinculado no Brasil, mas hoje em dia a gente só acha os episódios completos na internet. Se não fosse Surfshark, eu não teria conseguido assistir tudo pra me preparar pra fazer o vídeo aqui pra vocês. E o Surfshark é a solução de muitos dos nossos problemas. Um amigo antigo aqui do canal que a gente quer apresentar pra vocês hoje, que ainda não conhecem. Sim, às vezes você tá... Eu conheço. Tamo junto, Surfshark. Tô esperando e-mail de vocês. Região, proteger, porque ele criou pra falar isso, porque minha última imagem. Você pode a gente contar pra vocês que usando o nosso Surfshark, bom, isso é muito Surfshark de fato do R. Kelly. Porque assim, muito difícil a gente pensar num cara, igual a gente tava falando ali no início do vídeo, apresentando um pouco da carreira dele pra vocês, tipo, que tinha tanto sucesso, é tão talentoso, que o cara canta muito, ele era, tipo assim, tinha uma veia artística muito incrível. Onde que foi que começaram as primeiras rachaduras desse homem, que era, tipo assim, a voz do R&B nos Estados Unidos e no mundo? A primeira rachadura do império do R. Kelly foi a Lia. A gente já fez um vídeo aqui contando a história. Já viu? E um pouco sobre Eu as já vi teorias sobre da ela. morte da Lia, se vocês quiserem dar uma conferida. Mas morreu? a Lia foi uma cantora ali que nos anos 90 e no início dos anos 2000 fez muito sucesso. Ela É de avião? uma princesa do R&B. Ah, tá. Ela era, tipo assim, uma das primeiras it girls do R&B. Ela é conhecida e amada até hoje, referenciada pela Zendaya, por exemplo, como um ícone, uma inspiração pra ela. E na época ali que ela tava começando a sua carreira com apenas 12 anos de idade, o tio dela, que era dono de uma gravadora, a apresentou ao R. Kelly, porque ele era um produtor, já tinha produzido músicas pra outros artistas, e falou, cara, essa menina aqui, ela é minha sobrinha, ela é muito talentosa, ajuda a gente aqui a produzir e marketeá-la para o mercado musical. E juntos eles lançariam o primeiro álbum dela, chamado Age Ain't Nothing But a Number. O que olhando de fora fazia sentido na época, porque assim, quando você tá tentando marketear uma menina que na época tinha 14 anos pra um mercado um pouco mais adulto, realmente o título ser tipo, idade é nada. Uma menina de 14 anos e falar, a idade não é nada, é só um número. Querendo passar verdade, como se fosse mais velha, é uma criança, cara. Tem uma brasileira que passou por isso aí, né? Mas não vou falar o nome, não. Número. Fica parecendo assim, tipo, algo que faz sentido, Xuxa. porque se você olhar a carreira da gente, aquela coisa, nós era woman, essa coisa de brincar com a feminilidade e flertar com a sensualidade com uma menina que ainda é muito jovem, era uma coisa que infelizmente o pop vivia fazendo. Só que hoje que a gente tem todas as informações, a gente fica pensando assim, cara, o R. Kelly não é que só apadrinhou a Lia, ele tava tão próximo da criação do primeiro álbum dela, do lançamento dela pra mídia, que ele está no backdrop da capa do álbum. Aquele moço ali, meio pixelado, é o R. Kelly, entendeu? Então assim, eles iam em entrevistas o tempo todo, em talk shows, pra promover tanto a carreira nova da Lia quanto o álbum, e eles perguntavam o tempo todo se eles eram namorados. Visualmente falando, se você não sabe a idade das pessoas, vocês até poderiam pensar assim, nossa, casal bonito. Só que a Lia tinha 14 anos, enquanto ele tinha quase 30. E aí, na hora que eles eram perguntados sobre essas coisas, a Lia desconversava dessa forma. No, we're not. We're just very close. He's my best friend in the whole wide world. Só que nós um dia descobriríamos que, na verdade, não tinha nada de só amizade não, que a Lia seria a primeira vítima pública do R. Kelly. Basicamente, quando ela tinha apenas 15 anos e o R. Kelly 27, eles se casaram. Sim, eles se casaram. Ele subornou ali a galera do cartório que tira a certificação do casamento pra colocar ela como se ela tivesse 18 anos de idade. Pra adulterar a idade dela pra maior idade. Dinheiro, então, assim, né? ela tinha apenas 15 anos de idade. Na época a galera ficou tipo assim, deve ter sido com o consentimento dos pais. Mas não foi não, porque tempo depois o casamento foi anulado. Muito por pressão da família. Por pressão da família. Porque Meu eles falaram, Deus. cara, esse casamento aqui não tá certo. E diz também na boca pequena, corre solto, que o R. Kelly quis se casar com a Lia porque tava suspeitando que ela tava grávida. E que se ele tivesse casado, tava tudo bem, entendeu? E a gente ficou sabendo disso tudo por causa de, infelizmente, da morte dela em 2001, quando ela tinha apenas 22 anos. Uma morte extremamente precoce, uma perda irreparável pro mundo. Tanto que a Lia Popular, gente, aqui o Zayn, que mal dá entrevista, tá? O Zayn do One Direction, estava fazendo uma entrevista há não muito tempo atrás com uma blusa com a cara da Lia. Só pra vocês terem uma ideia. Esse
esse é o nível de fama e de, tipo, da estrela que a gente perdeu. E a Jaguar Wright é uma que sempre fala que, tipo assim, tem que investigar melhor essa história aí, vai ver o vídeo dela, porque como que a gente tem uma super estrela que, ó, desapareceu. E a gente criou aqui também, gente, uma playlist Trindade do Mal, pra vocês assistirem todos os vídeos e entenderem o que a morte da Aaliyah tem a ver com o R. Kelly, com o Jay-Z e por que a galera acredita que o Jay-Z seja o próximo a cair. Que a galera já tá ali... Caiu ainda não, né? Ainda não, estão em cima já, né? De R. Kelly. Então vai entender tudo isso assistindo essa playlist, porque aqui no canal... O Jay-Z é o que tá falando merda pra caramba esses dias? Como tudo daqui pra... Que o pessoal tá até achando que ele foi hackeado. Não viu não? Deixa eu te mostrar. Não, confundiram. Kanye West. Tá falando merda O relacionamento da Aaliyah Jay-Z deve tá sumidão, né? Foi tido mais como uma piada. Era uma grande piada, tá, gente? Porque os anos 90 e os anos 2000 na indústria, na TV, eram anos bastante cômicos, assim. Tudo era uma grande anedota. Tudo era uma grande piada. Quem nunca ouviu do casamento do R. Kelly? O R. Kelly mijando nas meninas, o R. Kelly meio em tom de piada. Quem é mais velho sabe direitinho que era uma grande anedota. Eles usavam isso pra skit no Saturday Night Live, entendeu? Não que tipo assim, que a Aaliyah era vista como uma vítima de abuso e manipulação que ela foi. Ela era vista como a Lolita, a bichinha, tipo assim, troféu. Um homem mais velho, sabe? Assim como todas as vítimas do R. Kelly, até que o documentário saiu, a gente vai falar dele já, mas antes a gente quer falar de mais polêmicas até a gente chegar nesse momento que o R. Kelly realmente cai. E o documentário é de 2019. Essa treta com a Aaliyah dos anos 90. A gente tá chegando agora no início dos anos 2000, tem muita coisa pra dizer antes dele cair. Segura a nossa mãozinha. Tipo, deixa isso assentar em você, tá? Calma. Porque durante pega a informação. Eles riam de vítimas. Aí você pensa, mas é porque não descobriram muito tempo depois. No início dos anos 2000, uma sextape do R. Kelly seria vazada aí para a mídia. Mas não era qualquer sextape, era dele com uma menina de 14 anos de idade. E as práticas da sextape já seriam grotescas e absurdas só por ele estar se relacionando com uma criança, uma adolescente menor de idade. Mas, e além, eram práticas sexuais ainda mais grotescas e bizarras. Ele urinava na vítima. Na época, a galera começou a levar meio que na piada, igual a Nath falou, era muito levado na piada. Close your eyes, show me your face. I'm gonna piss on it. Só que, obviamente, ele é sketch, porque tem risada ao fundo. Sim. Isso é uma sketch, então satirizando. Chateado por esse vídeo, por se tratar de uma menina jovem, por se tratar de uma menina menor de idade. E ao longo desses anos também, ele seria preso por posse de pornografia infantil. Então ele seria indiciado no início dos anos 2000 ali, por 2002, por esses dois crimes. Porque nós estamos e ficou livre pra ser preso só agora. Ele ser um estuprador, ele ser uma pessoa extremamente tóxica e perigosa a mulheres. Não eram a mulheres, ou só mulheres. Em sua grandíssima maioria, as suas vítimas eram todas adolescentes. Então a gente tá falando aí de uma perversidade ainda maior. Era uma pessoa que tinha prazer em fazer isso com crianças e adolescentes. Ele era do tipo que chegava uma menina e perguntava, tipo assim, você tem só 19 anos mesmo? É 19 anos? Você não tem 16? Você pode falar pro papai se você tem 16, tá? He's like, how old are you? And I tell him, I'm 19. And he says, are you sure? And I'm like, yeah, I'm sure. You want to see my ID? And he's like, no. You know, if you're like 16, you can tell daddy, right? And I'm like, why do you think I'm 16? He's like, you look about 14, 15 or 16. Nem conversa. Do you think he wanted you to be 14 or 15 or 16? Ele queria, exatamente. Sim, porque a gente tem que lembrar que a justiça leva tempo, tá, gente? Todo esse caso saiu pra gente, vídeo, a sextape não imagino solteiro e conversando com uma menina de 18, 19 anos, mais ou menos nessa época também. Só que o caso doido. só foi julgado de fato em 2008. Foram 6 anos de espera. E nesse meio tempo ele continuou trabalhando, ele continuou lançando muitos hits. Inclusive ele lançou Chocolate Factory, que é um dos maiores álbuns da sua carreira, enquanto ele esperava ser julgado por abuso de menores. Bom dia. Bom dia. E tava lá, lotando show. A mulher dele, a esposa dele, a Andrea, se separou dele alegando que ele abusava constantemente dela também. Mãe dos filhos, tá? Mãe dos filhos. Só um OBS. É muito interessante a gente lembrar disso, mãe dos filhos dele. E quer mais confirmação de qualquer coisa do que a própria mulher dele separar dele com as mesmas alegações de abuso, de manipulação. Ela chegou a dar entrevistas muitos anos depois, porque a história dela também era descreditada na época. When did you know you had to get out? When I contemplated suicide. What changed it for me was my daughter was sitting at the foot of the bed and she goes, Daddy, why are you being mean to my mom? Why are you talking to her like that? How old was she at this time? She had to be about 6. Ah, meu Deus, a light bulb went off in my head. And I said, Drea, if you stay,
You were signing her name on a contract she never read. Drea, if you stay and she ends up with a man like this, and you tell her to leave, she's going to say, why would I do that? You stayed with my dad all those years. And I believe in being a living, breathing example of a good mom, not a hypocrite mom. A situação era muito séria, todo mundo ao mesmo tempo levando como se fosse piada. E é muito louco que uma das coisas que, obviamente, em 2019, eu acho que o mundo já estava pronto com todo o Me Too Movement e as coisas que estavam aí borbulhando na mídia pra gente já tá num lugar que ainda não é o ideal, nem de longe pra 2024 ou 2019, mas o feminismo já não era tão caduco igual era nos anos 2000. Felizmente as pessoas já estavam escutando um pouco mais, que uma das coisas que corroborou tanto pra queda do R. Kelly é, tipo, é exatamente isso que você falou sobre a Andrea, a ex-esposa dele. É que, tipo, a Andrea tinha o mesmo relato de uma menina de 14 anos de Washington, que tinha o mesmo relato de uma menina de 17 anos de Illinois, que tinha o mesmo relato de uma menina de 12 anos de Nova York, que tinha o mesmo relato de uma menina de 12 anos de outro estado. Nenhuma delas se conheciam. Nenhuma delas tinha a mesma idade, nenhuma delas tinham vindo de nenhum outro lugar e todas tinham a mesma história, troco de quê? De derrubar o cara que só faz música boa pra nós? Exato. E que é ilibado de acordo com ele. Então essa é uma coisa que não tava dando mais pra suportar. Inclusive, em 2008, quando começou o julgamento, teve todo um movimento realmente, assim, contra o R. Kelly. E um movimento também de fãs, porque fã é um bicho muito, até que se prova o contrário, meu é inocente. E esse caso foi a julgamento. No BET, tá? Que é um dos maiores canais aí de hip hop e música negra nos Estados Unidos, ele foi questionado sobre essa predileção, ou suposta predileção dele a meninas mais novas, e ele falou o seguinte: Do you like teenagers? Tá. Aquele Esse eu não lembro, não. When you say teenage, how are we talking? Girls who are teenagers. 19? Meu Deus. 19 and younger. I have some 19-year-old friends. Assim, na cara de todo mundo. Falando a luz do dia, véi. E tipo assim, teenager seria adolescente, né? Mas o teen lá é mais forte, que ele vai até o 19, quer dizer 9. Mas você pode considerar até 22 aí, 21 aí. Adolescente pra quem já tá nos 30. Perto como relações públicas, fala como é que eu fiquei no sofá, Isadora. Ela começou a se contorcer, não é nem meme, ela se contorceu no sofá, ela quase parou de cabeça pra baixo. De mim, recriação real do momento. Porque a gente não conseguiu, eu não acredito que ele disse isso. É que, tipo assim, ele é um criminoso nojento que tem que apodrecer na cadeia e, graças a Deus, felizmente, spoiler, é o que está acontecendo, mas a sensação e a certeza da impunidade é tão grande que ele não teve condição de gastar, tipo, $50 num relações públicas pra pelo menos não responder essa atrocidade. Ele não teve nem medo de falar o cu. Não tinha medo. Quando você diz adolescente... Tem dinheiro. Você tá querendo dizer a maturidade? 19 anos, sim, eu tenho amigas da cidade. Porque maturidade também é diferente. Né, velho? Muito. Detalhe pra vocês, meninas aí que estão assistindo, se um homem falar pra você, nossa, você não parece ter a sua idade, você é tão mais madura, corra! É papo. Corra! É papo. Não existe isso, você não é madura. Você tem 16, você tem a cabeça de 16, você só é mais madura do que os outros meninos de 16. Mas isso não te torna madura pra um homem de 30. Corra! Gente, realmente, assim, vamos botar a lona que os palhaços estão ali, tá? O júri assistiu a fita no dia do julgamento final, depois de muita deliberação ao longo, né, das investigações e das idas à corte. Basicamente, o julgamento final ali, o grande finale pro júri se decidir culpado ou não a respeito do caso R. Kelly foi eles todos numa sala, né, na corte, assistindo por meia hora a totalidade da sextape vazada. Depois disso, eles acabaram por absolver o R. Kelly pelo seguinte: a menina, que era a suposta vítima do vídeo, que era de menor na época, nunca veio testificar, mesmo que na bancada de testemunhas houvessem múltiplas pessoas, meninas menores de idade, familiares, que sabiam e testificaram. Pegaram alguém do júri, pô. Mas como a equipe do R. Kelly pagou a família pelo silêncio deles, tipo, ressarciu a família, né, os pais e a menina, a vítima, pra eles ficarem calados, e os pais, olhando pra aquela pobre menina que deveria ter não muito mais do que 16 anos na época, aceitaram pra menina viver uma vida em paz. E assim, eu entendo eles atualmente, porque hoje a menina conseguiu ter uma vida. Não, mas a justiça tem que cagar pra isso. Não tem essa sombra mais a verdade. Ninguém tem olha provas. pra ela hoje, com 30 anos, talvez sim, ela tenha hoje. Ela tá no direito dela também. Ok, ela não querer aparecer, a menina. Mas a justiça tem todas as provas. Não, então, mas o problema não tem que é que não é a justiça, não querer. é o júri. Lá nos Estados Unidos é muito de júri. Ai, gente. O júri viu e o júri não quis, tá ligado? Então...
É aquilo, porque né? ele urinou, entendeu? Então eu entendo a proteção dos pais nesse momento, mas a falta da menina como a testemunha lá no stand mesmo pra dizer fui eu e isso aconteceu comigo, absolveu o R. Kelly. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Então é muito triste a gente parar pra pensar que a justiça poderia ter prendido ele logo ali, poderia ter parado com essa situação logo ali, mas ao invés disso deixou ele mais 13 anos livre fazendo pra poder merda. fazer mais vítimas e vítimas atrás de vítimas. O que é muito louco, porque, tipo assim, ele foi, tipo, assim, liberado de todas as acusações. Ok, eu entendo que a lei, tipo, se tem presunção de inocência, Isadora sempre fala isso. É melhor deixar aí. Se tem alguma dúvida, mas todas. Ele não tava sendo indiciado só por urinar numa suposta menor, ele tinha todo um acervo de pornografia infantil na casa dele, tinha várias testemunhas. No Brasil ele não não vai pra peninha, júri. Nada. Ele saiu pornografia livre, infantil solto, acabou. pra poder continuar vivendo a vida dele normalmente. Isso é que é o bizarro. Então, anos e anos foram se passando. Até que a gente chega, gente, num momento ali em 2017, onde a gente tava tendo um grande crescimento do Me Too Movement. Várias pessoas, mulheres vindo à tona pra contar suas histórias de abusos sexuais, principalmente com pessoas Isso aí foi por causa dele? indústria. Então, essa situação do R. Kelly começou a voltar à tona. Principalmente por causa de dois pais. A Dawn Delaney e o Tim Savage, que vieram a público clamar pela liberação da sua filha. O que aconteceu foi que 2 anos antes, 2015, eles levaram a filha deles, a Joycelyn, de 19 anos, pra poder assistir o show do R. Kelly. E ela foi convidada para o camarim dele e ele falou que ele iria apoiar o sonho dela, porque o sonho dela era ser cantora. Ele falou, cara, eu vou te apadrinhar aqui, vamos nessa, vamos seguir junto. Só que nisso ela foi e se viu presa no culto do R. Kelly, que era assim que eles chamavam, que ele tinha um culto de várias mulheres que ficavam presas na casa dele, e ele fazia uma manipulação nelas tão grande que às vezes nem elas queriam ir embora, porque elas sentiam que, tipo assim, ele amava muito elas. E não tinha mais nada ali pra elas, a não ser o que o R. Kelly fornecia e prometia, sabe? Exato, elas já estavam muito no fundo do poço pra querer algo fora disso, sabe? Elas já estavam debilitadas. Exato, elas não acreditavam que não tinha nada além daquilo. Exato. Tipo assim, elas, gente, eu já abneguei minha família, eles já devem me achar uma traidora, eles devem não me amar mais. Tudo que eu tenho é o Robert. Então os pais dela vieram a público, procuraram, a BBC fez matéria com eles naquela época. Eles, tipo bonitos assim, ligando eles, desesperadamente pra tentar falar com a filha deles. Foi uma situação que comoveu o mundo de verdade. R. Kelly released some form of a statement to TMZ. He says you kind of have like a personal vendetta against him and that's why you're pursuing all of this. He wants to put it back on me. I would take the blame. I don't want no money from you. What I want is my daughter. I've made that clear. I want my daughter. I want these girls to come home. E foi aí que se iniciou o movimento Mute R. Kelly. Mutem o R. Eu vi a Kelly. hashtag. A ideia era primeiro começar de baixo. Eles nem imaginavam o tamanho que esse movimento tomaria. Caramba. Primeiro eles queriam cancelar alguns shows ali do R. Kelly, conseguiram. Eles queriam, tipo assim, fazer um protesto na frente da gravadora pra galera deixar tipo, de assinar ele. Fizeram protestos em frente a rádios pra não tocarem as músicas dele. Só que foi um movimento que durou ali 2017, 2018 e só ganhou força mesmo de verdade em 2019 com o lançamento do documentário Surviving R. Kelly, sobrevivendo ao R. Kelly. Um documentário tem que fazer um trabalho policial. O R. Kelly, né? O Mutemos o R. Kelly, vamos deixá-lo mudo. Começou ali com o Tim e a Dawn Delaney, os pais da Joycelyn, que era uma das vítimas do R. Kelly, que se sentiram extremamente culpados por terem sido as pessoas que levaram ela pro show. Tá doida a cabeça desses pais. Muitas outras pessoas, porque eles já tinham outras famílias, outras vítimas que estavam despertadas pra esse negócio, mas não tinha força na grande mídia. Só que foi só quando o canal Lifetime reuniu realmente a coragem pra fazer um mega documentário que teve aí múltiplos vítimas na sua estreia em 2019 teve 2 milhões de pessoas simultaneamente assistindo e se tornou o assunto mais comentado na internet nos Estados Unidos naquela semana. Todo mundo estava boquiaberto com o que eles conseguiram de testemunhas e vítimas. Basicamente, muitas das meninas que eram as vítimas pessoalmente do R. Kelly sentaram no documentário pra trabalho contar como policial elas escaparam da garra sinistro. dele, como elas conseguiram se livrar desse culto e como elas conseguiram de volta a liberdade delas. A part of me always felt like maybe I did something for him to treat me that way. I want my story to be heard so people could take this situation seriously. But when I found out it wasn't just me, I just don't want it to get any worse. I just wanted to know that it's not, you know, you're not alone. E assim, muitas pessoas falaram da véio, Dash, que é uma das pessoas que a gente cita no vídeo do Jay-Z, que é um dos melhores amigos e um namorado que estava com a Lia na morte dela, que sempre odiou o R. Kelly por saber que ele era uma pessoa ruim desde o princípio. Now that we have been told things that they were indeed married, that he feared. I knew all that. Did y'all ever talk about it?
We talked about it up to the point where it hurt. And then she said, I don't want to talk about it no more. Foi uma das primeiras celebridades que prestou sua voz, porque toda a indústria estava calada. Todos estavam do lado do R. Kelly, todas as gravadoras. Que é o rolê com o Jay-Z hoje, artistas. Né? É tipo o que acontece com ninguém fala nada. Todo mundo sabia que ele era um cara bosta, todo mundo sabia que ele era um criminoso. Mas a galera fica caladinha, ninguém fala nada, sabe? E é isso que a gente via acontecendo até que saiu o documentário Surviving R. Kelly. E é aí que a gente viu realmente as rádios parando de tocar as músicas dele. Realmente a RCA Records, a gravadora dele, dropando ele, quebrando o contrato com ele. A gente viu o Spotify não tirando as músicas dele de lá, porque eles também não têm esse direito. Mas tipo, não promovendo a música, não fazendo propaganda nenhuma. Dando aquele shadow ban. Nenhuma playlist, você não encontra nenhuma recomendação. Tipo, se você quiser ouvir, você vai ter que ir atrás. E o interessante é que a gente pesquisou hoje, ele tem 5 milhões de ouvintes mensais. 5 milhões. Caramba! Mas é muito difícil, pô. Porque você tá falando 5 milhões mensais, ainda deve ser tipo uma queda absurda pra ele. Tá louco, deve ser uma queda gigantesca. Só que aí você pensa, a gente tá falando mundo, né? Mundo. Pode ter ali um continente inteiro que nem tá ligado nessa treta. Tá ligado? Muita gente não tá, não sabe. Não sabe. Pode até saber da treta, mas não sabe quem é a pessoa que é do cara. Que canta. Com todo esse documentário e com as vítimas de fato vindo falar as suas histórias, contar suas histórias, um novo julgamento foi aberto e ele começou a ser julgado. Muitas testemunhas que estavam lá no Surviving R. Kelly também testemunharam no julgamento, e foi um julgamento que foi longo, tá, gente? Durou de 2019 até 2021. E nesse meio tempo, ele fez uma entrevista com a Gayle King, que assim, foi um show de horrores. Ele tentou durante toda a entrevista ali mostrar que ele, eu não fiz isso, eu sou inocente, estão jogando isso em cima de mim, mas eu não fiz isso. Só que ele foi ficando cada vez mais alterado, até que tem esse momento aqui. Doesn't even make sense. Why would I hold all these women? This is not me. I'm fighting for my life. Y'all killing me with this. I gave y'all 30 years of my career. Robert. 30 years of my career. Y'all trying to kill me. Ele fica errático, e a Gayle, que é uma das maiores apresentadoras dos Estados Unidos, ela foi uma mestra, ficou ali totalmente profissional. Ele tava assim, assustador, ele realmente teve um ataque nervoso, ele ficou extremamente alterado e frenético, e ele tentando mostrar que errático, porque ele tava sendo injustiçado, e isso fez o efeito contrário. Na verdade, o que as pessoas perceberam é ver a fachada dele e ver realmente quem ele era, mas quando finalmente caiu, as pessoas falaram, se esse é o tipo de reação, de destemperância que ele tem, filmado na frente de uma das maiores profissionais dos Estados Unidos, só por ela ser mulher, questioná-lo, porque ela foi muito firme fora das câmeras. O que ele não faz com essas mulheres que são vítimas dele, com a esposa dele, com os filhos e pessoas que precisam dele pra alguma coisa financeiramente e tal, e o confronto. E várias pessoas, incluindo homens também, tá, gente? Não só mulheres, mas homens vieram à frente também contar suas histórias. Ele também abusou de vários homens. Também o Didi também, no mesmo estilo. Então, mas é porque dele eu pensei que ele era só mulher. Só pra um lado. Mas a justiça adiar qualquer que seja a punição para o R. Kelly. E em setembro de 2021, finalmente veio a condenação do R. Kelly. E a pena começaria a ser redigida, e apenas em 2022 a gente teria de fato qual que era a pena do R. Kelly. Quantos anos? Que foi 30 anos de prisão, 30 anos de detenção. Atualmente ele tá preso, provavelmente deve ser liberado aí por boa conduta mais 20? cedo do que 30 anos, mas a vida dele acabou. Ele já é um homem de quase 60 anos, ele nunca mais vai ver a luz do dia. Mas muito é uma difícil. Pena que a justiça uma pessoa ter poder que teve, ficar quase 60. Ele começou a fazer as merdas com 26. Quantas vítimas o maluco foi muito longe mesmo, velho. Ter vivido os horrores que elas viveram, poderiam não ser vítimas se a justiça tivesse feito o trabalho deles em 2008. E não esperado um documentário, né? Mais de uma década, fazendo uma grande quantidade de novas vítimas. Lá naquele início, naquele julgamento. Era pra ter parado ali. A gente tá numa fase que a gente tem que acreditar nas vítimas, porque não existe isso de você ser uma vítima feliz e vindicada. Essas vítimas nunca vão ter os anos de vida que elas perderam de volta. Não, essa história, infelizmente, não tem um final feliz. Isso não é um final feliz. Isso não é um final feliz. Tá preso. Que final feliz? Aos 60? Então, assim, se tá vindo uma mulher, principalmente uma mulher, tá? Mas mesmo que seja um homem, qualquer pessoa que tá vindo se expor nesse lugar tão frágil, que tem tanta culpa, que tem tanta vergonha, que é o lugar da vítima, de uma vítima, vamos acreditar? Escuta o que ela tem a dizer. O lugar da vítima de falar nunca é confortável. Ela vai sempre ser descreditada. E quando a gente olha aqui nesse caso, então, as mulheres eram negras, em sua maioria, se não todas. Então, elas eram ainda mais descreditadas. Elas eram piada.
Elas eram piada. Literalmente piada. Fazendo pra sketch, né? Piada Sim. pra programas de TV. Piada. Não faz aquele não, ele tá beijando nos outros. Era assim. Essa era a cultura pop. Há não muito tempo atrás. E uma dessas vítimas poderia ter sido eu ou você. Porque nós temos a idade dessas vítimas. E é isso. Espero que vocês... Enfim, gente. Gostado não, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inteirado, finalmente. Muito bem construído o vídeo. Muito tá aqui. completinho. E é isso, gente. Um beijo. Tchau. Nath e Isa, esse aí eu acho que foi o mais triste, assim, né? Tipo, porque mostrou muito, né? Muitas vítimas. Muitas vítimas falando sobre o sofrimento que passaram. Nada a ver a música. Até a próxima.